Ela nasceu no Dia dos Trabalhadores, quando a consolidação das leis trabalhistas estava prestes a completar 10 anos. A ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Alves Miranda Arantes, parece ser uma pessoa predestinada. Aos 14, trabalhou como empregada doméstica para pagar os seus estudos. Fez o curso de Direito e, anos mais tarde, ocuparia uma das cadeiras da mais alta Corte da Justiça do Trabalho. E teria um papel importante na aprovação da emenda constitucional que estendeu os direitos trabalhistas às domésticas. Direito do trabalho é assunto de cidadania, e é sobre isso que eu converso agora com a ministra do TST, Delaide Alves Miranda Arantes. Ministra, muito bem-vinda ao programa Cidadania, obrigado por participar da nossa entrevista. Obrigada, minha gratidão pela oportunidade de participar desse programa, que eu considero muito importante. O exercício da cidadania é um dos assuntos mais importantes que nós temos no Brasil. E por falar em cidadania, eu queria falar um pouco, para começar a nossa conversa, um pouco sobre a sua história, né? A senhora veio do interior de Goiás, de Pontalina, nasceu ali no meio rural, distante dos tribunais, distante dessa realidade da justiça, e hoje ocupa o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Eu queria que a senhora contasse um pouco sobre essa trajetória, né? Como despertou o interesse pelo direito. Como você já afirmou, eu nasci na zona rural. Pontalina fica a 130 quilômetros de distância de Goiânia. Nasci numa propriedade que era do meu avô, e onde todos os filhos do meu avô, filhos e filhas, moravam ali, né? E morei até os 14 anos de idade. Aos 14 anos de idade, eu mudei para a cidade, justamente porque só tinha até o 4º ano primário, né, nessa escola rural. Aquela escola rural bem tradicional, que tem todas as séries na mesma sala de aula, com os mesmos professores, né? E mudei para Pontalina. Pontalina também só tinha até a 4ª série ginasial, e terminada a 4ª série ginasial, eu me mudei para Goiânia, que é a capital, onde cursei contabilidade e direito. Depois de passar por por essa trajetória, fazendo o curso de Direito, a senhora trabalhou como empregada doméstica para cursar, para fazer a formação em Direito, e daí vem uma carreira como advogado. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o interesse pelo direito do trabalho. De onde surgiu, como é que foi essa escolha dentro da sua formação para pegar essa área específica do direito brasileiro? Antes de responder sobre o meu interesse pelo direito do trabalho, eu gostaria de falar sobre o meu interesse pelo direito. Sim, sim. Quando eu me mudei para a cidade, aconteceu um fato na minha família que fez com que eu fosse, com 14, 15 anos, assistir sessões do Tribunal do Júri. Além do que, numa cidade que à época devia ter 10 mil habitantes, 12 mil habitantes, as sessões do Tribunal do Júri eram como se fosse um evento cultural, substituindo o teatro, uma sala de cinema tinha na cidade, e a população acostumava a ir também, assistir às sessões do Tribunal do Júri. E eu ficava muito interessada, ouvindo a fala da promotoria, a fala dos advogados, né? Na época não tinha advogada mulher, dos advogados, e comecei a me interessar pelo direito aí. A partir desse interesse que nasceu com esse fato, eu passo a observar, eu como menina, filha de pequenos proprietários rurais, né? E com a família toda com essa mesma origem, eu começo a observar
o status dos operadores de direito, vamos assim dizer, numa linguagem de hoje, né? Bom, o juiz da cidade, o promotor da cidade, o advogado, né? Então, eu começo a sonhar com alcançar aquele status, né? De respeitabilidade, de admiração, de intervenção, de contribuição, né? com a sociedade. E aí nasceu o interesse pelo direito. O interesse pelo direito do trabalho, ele veio de uma forma bem específica. Quando eu fazia graduação, faltando 2 anos para concluir o curso, um professor de direito do trabalho chegou na sala de aula e falou: olha, tem um advogado, amigo meu, que está precisando de um estagiário ou uma estagiária, eu gostaria de saber se tem algum aluno ou aluna que tem interesse. Eu levantei a mão, falei: eu tenho interesse. Na época, eu era secretária executiva de uma multinacional, tinha um salário bem razoável, um status de trabalho, era secretária executiva, né? Eu pedi demissão da multinacional e fui estagiar no escritório de advocacia, justamente na área trabalhista. E aí eu comecei a me identificar com o direito social, né, com as temáticas do direito social. Na condição de estagiária, comecei a fazer audiências, né? O advogado, ele tinha bastante confiança em mim, então ele delegava as audiências, várias audiências para mim, redação de peças, e eu havia adquirido uma experiência bastante interessante de redação como secretária executiva, e tudo isso me ajudou bastante. O tempo corre. Passou esse período, foram 30 anos de exercício de advocacia, até que a senhora foi nomeada em 2011 ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Daí teve um fato bem interessante, a gente teve a aprovação da Emenda Constitucional 72 e a senhora teve um papel bem importante na articulação da aprovação dessa emenda. Queria que a senhora falasse um pouco sobre esse momento da sua vida, especialmente sobre a emoção. Que sentimentos vieram para a senhora quando a emenda constitucional foi aprovada, mudando a realidade de milhões de trabalhadoras em todo o país, uma realidade que a senhora é conhecida por ter trabalhado como empregada doméstica e também por estar falando dos direitos trabalhistas das mulheres. É bastante interessante. Eu só gostaria de fazer uma pequena introdução, claro, a essa fala. Eu sempre atuei na perspectiva do coletivo. Isso desde a faculdade. Eu participava de seminários e o coletivo, ele sempre me atraiu muito. Tanto é que eu fui presidente da Associação de Advogados Trabalhistas em Goiás, fui diretora secretária da Ordem dos Advogados Seccional de Goiás, né? E essa atuação, nos meus 30 anos de advocacia, ela foi muito marcante. E quando eu tinha uns 15 anos de advocacia, o então presidente da OAB me convidou para fazer um livro sobre trabalho doméstico. Aí surge minha primeira obra que eu lancei, Trabalho Doméstico, Direitos e Deveres. Trabalhei bastante nesse livro e tinha um preconceito já naquela época, eu já com uma advocacia já consolidada, tinha um preconceito, algumas pessoas me diziam assim: você vai escrever um livro sobre trabalho doméstico? A partir daí você só vai ser procurada para fazer advocacia de doméstica. Né? E foi uma experiência muito marcante o livro, e foi aí que eu começo esse meu ativismo em defesa das trabalhadoras domésticas. Eu falo trabalhadoras porque mais de 70% são mulheres, né? E dessas mais de 70% mulheres, mais de 90% são mulheres negras. Quando eu assumo no Tribunal Superior do Trabalho, em 2011, eu fui escolhida pelo presidente Lula
faltando 21 dias para terminar o mandato, o segundo mandato dele, fui escolhida numa lista tríplice pelo 5º Constitucional da OAB e fui nomeada pela presidenta Dilma. Eu tomei posse em 2011. Naquele ano de 2011, ia acontecer em Genebra, logo depois que eu tomei posse, a Conferência Internacional do Trabalho que iria apreciar e aprovar, né, a Convenção 189, que é a convenção estabelecendo direitos para os trabalhadores e trabalhadoras domésticas no âmbito de 187 países do mundo, né, que são os países membros da OIT. Eu fui convidada pelo governo para participar na delegação do Tribunal Superior do Trabalho. Eu fui na delegação do Tribunal Superior do Trabalho, mas fui a convite do governo federal. E lá eu fui, nas discussões na comissão, eu fui convidada a fazer um depoimento sobre o meu histórico de empregada doméstica. Eu fui empregada doméstica em 2 ocasiões na minha vida. E o que era aquele depoimento? Alguns países da Europa, Estados Unidos, alguns países da Europa, eles eram contra constar da convenção a recomendação aos empregadores de que viabilizasse as empregadas domésticas o curso superior. E eles eram contra, eles achavam que doméstica não precisa fazer curso superior. Então, eu fui convidada para fazer aquele depoimento, né, no sistema tripartite da OIT, que são os representantes de empregados, empregadores e governo, né? Justamente no sentido de que, bom, tem uma empregada doméstica que é da delegação do TST, que se não tivesse feito curso superior, ela não seria ministra do Tribunal Superior do Trabalho. A PEC, aqui no Brasil, né, no Congresso Nacional, a PEC já estava em tramitação, tanto é que logo em seguida ela foi aprovada. E eu tive a oportunidade de participar de audiências públicas, de participar, inclusive, do ato de promulgação. É uma causa que me comove muito. Por que me comove muito? Porque falta às empregadas domésticas, que no Brasil são em torno de 7 milhões de pessoas, né? Falta voz, falta visibilidade. E tem uma questão, por que elas demoram tanto a conseguir as conquistas? Porque a CLT, né, que é de 43, excluiu as empregadas domésticas. Veio uma lei, quase 40 anos depois, que é de 1972, que confere direitos mínimos, né? Registro de contrato, salário. E a Constituição de 88 também excluiu. Excluiu como? Concedeu mais alguns direitos, né, mas de alguma forma e excluiu da aplicação de todos os direitos. O artigo 7º da Constituição, ela diz, aplica-se aos trabalhadores urbanos e rurais, mas não diz aos domésticos. Aí vem o parágrafo único e acresce alguns direitos para as empregadas domésticas. Tanto é que tem um fato que não é muito conhecido, mas nós que lidamos com o direito passamos por isso, desde que promulgou a Constituição. Até o ano de 2006, quando veio uma lei específica, né, as mulheres, as mães gestantes domésticas não tinham garantia de emprego, justamente por causa daquela exclusão que veio na Constituição. Então, foi realmente muito emocionante, um momento muito especial, e até hoje eu participo de evento com as empregadas domésticas, com as lideranças de empregadas domésticas, e é uma questão que me move muito e que me emociona muito. Isso tem muito a ver também com uma bandeira que a senhora tem hoje. A senhora, né, vem com essas bandeiras dos direitos sociais, direitos humanos, e hoje já seguindo uma orientação, inclusive, do Conselho Nacional de Justiça com julgamentos com perspectiva de gênero. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, né? Se essa situação hoje da Justiça
dentro dessa perspectiva dos julgamentos, observando a questão feminina? Eu digo que eu sou uma ativista, né, defensora dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, muito especificamente, centrado na sua pergunta, é o direito das mulheres. Hoje, nós temos a questão da agenda, nós temos a Agenda do Trabalho Decente da Organização Internacional do Trabalho, que é de 1999. Nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é de 2015, e temos a nossa Constituição, né, que assegura a dignidade da pessoa humana trabalhadora, ou seja, nós temos legislação nacional, nós temos normativas internacionais, nós temos todo um conjunto de normas que protegem os direitos da mulher, que assegura, né, a igualdade da mulher, a igualdade de tratamento, a igualdade salarial, a igualdade de todas as formas. Mas, na prática, nós mulheres ainda não conseguimos dar efetividade, né, a toda essa proteção que existe. E o Conselho Nacional de Justiça, ele aprovou um protocolo, que é o protocolo de decisão judicial na perspectiva de gênero, que não vale só para a trabalhista, é para todo o Judiciário Nacional. Na gestão da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, foi aprovada no CNJ, que ela o presidente do Supremo preside o CNJ, né, uma resolução de decisão na perspectiva de gênero. E tem uma diferença entre protocolo, recomendação e resolução. A resolução, ela obriga o Judiciário Nacional a observar aquelas diretrizes do Conselho Nacional de Justiça quando vai decidir. E o Tribunal Superior do Trabalho, na gestão do ministro Lélio Bentes Correia, no mês de agosto desse ano, aprovou e lançou 3 protocolos de decisões inspirados nos protocolos do CNJ, de protocolos na perspectiva de gênero, na perspectiva antidiscriminatória de uma forma geral. Aí entra antidiscriminatória de raça, né, de diversidade, de todas as formas. Isso é muito importante porque o judiciário, as decisões do judiciário, elas precisam levar em conta os direitos humanos, elas precisam levar em conta as normas internacionais, elas precisam levar em conta a nossa Constituição Federal Cidadã de 88, que inclusive é uma das constituições mais avançadas do mundo. E dentro dessa perspectiva de julgamentos, seguindo essas orientações da resolução, a senhora vê efeitos práticos já da Justiça do Trabalho, garantindo mais proteção às mulheres e, de alguma forma, contribuindo para reduzir essas diferenças, desigualdades entre, por exemplo, as questões salariais entre homens e mulheres e as outras formas de discriminação que podem haver em questão de gênero especificamente? Tem evoluído. Tem evoluído. Eu mesma tenho decisões que eu proferi, fundamentada na resolução da perspectiva de gênero, né? E o CNJ, ele organizou um banco de dados de decisões na perspectiva de gênero. Então, não só de gênero, mas como você falou, né, de outras exclusões também. Sim. E tem evoluído. E é importante que seja, por exemplo, você abordando esse tema na entrevista. É de suma importância, porque nada resolve o Conselho Nacional de Justiça aprovar uma resolução que se aplica a todo o Judiciário Nacional. Ou o TST aprovar protocolos de decisões nessas perspectivas válido para todo o Judiciário Nacional Trabalhista, se não tiver visibilidade, se não for divulgado. É preciso que as pessoas tenham informação, as pessoas precisam saber que tem esses direitos, no caso as mulheres precisam saber que existe essa resolução do Conselho Nacional de Justiça, porque é uma forma também de pressionar o poder público, pressionar o poder judiciário para que esses direitos sejam de fato garantidos. Esse é o próprio exercício da cidadania. Exercício da cidadania. Né? Agora, ministra,
recentemente, pouco antes da gente gravar essa entrevista, surgiu uma polêmica em torno de uma proposta de emenda à Constituição para a redução da jornada de trabalho. Seguindo, né, nessa linha que a gente está conversando aqui, com essa perspectiva desse olhar para a proteção dos direitos da mulher, eu gostaria que a senhora falasse sobre como a senhora vislumbra, eventualmente, se aprovada, uma redução de jornada de trabalho, seja na forma da PEC, ou seja, de uma outra forma, que reduza a jornada de trabalho, que impacto isso poderia ter na vida das trabalhadoras, especialmente das trabalhadoras que são mães? Um impacto muito positivo. Eu defendo a redução da jornada de trabalho e nem caberia dizer eu defendo, né? A redução da jornada de trabalho hoje, ela é implementada em países muito avançados, né? A evolução tecnológica, ela traz um estresse muito grande para a pessoa humana trabalhadora realizar o seu trabalho, né? Agilizou de alguma forma, mas tornou muito estressante, tanto é que os nossos índices de adoecimento mental dos trabalhadores e trabalhadoras é muito alto, né? Sim. Agora, e também é positivo do ponto de vista da produtividade, né? Um trabalhador, uma trabalhadora que tem uma jornada mais reduzida, que tem mais tempo de conciliar a vida dele pessoal, o desenvolvimento profissional dele, com a carreira, com o trabalho, ele vai ser muito feliz, ele vai produzir muito mais. No que se refere às mulheres, aí a situação o benefício é maior ainda para as mulheres. Por quê? A Organização Internacional do Trabalho, ela tem levantamentos que as mulheres trabalham, em média, de 10 a 11 horas a mais por semana do que os homens, em razão de trabalhos de cuidados, né, que uma convenção da OIT, que inclusive está no Senado, está no Congresso Nacional para ser ratificada, que é a 156, que é do trabalho de cuidado. A mulher é muito onerada com os cuidados com a família, é muito onerada com os cuidados com pessoas com problemas de saúde na família. Além de um outro dado, que esse dado é bem recente, é uma pesquisa do IBGE, que hoje no Brasil é em torno de 50% as mulheres que chefiam lares. E aí, o IBGE fez uma pesquisa um pouco diferente, que chefiar lares não é só a mãe solo, como era o conceito anterior. É aquele lar em que a mulher contribui com a maior parte para o sustento do lar. Né? Então, hoje é quase em torno de 50%. Então, a mulher é muito onerada. Eu nem digo mais que a mulher tem jornada dupla, né? Por muitos anos, nós repetimos, a mulher tem jornada dupla. Hoje, eu diria que a mulher tem jornadas diversas. Né? Muitas questões, além do trabalho, da participação no mercado do trabalho, cuidado da casa, cuidado de criança, filho, outros parentes. Tudo. A mulher, dados de pesquisas também mostram que a mulher ela tem, até do ponto de vista de preparo educacional, ela tem nível mais elevado, de um modo geral, do que o dos homens, ou seja, ela se preocupa mais, né, com a formação e tudo isso onera muito a mulher. Né? Ministra, no começo da entrevista eu comentei direito do trabalho, do que estamos falando aqui, assunto de cidadania. Queria saber, na opinião da senhora, o que é a cidadania? A cidadania é um conceito difícil de falar assim, de ser definido, né? Mas a cidadania é o direito que as pessoas têm de ter direitos, né? E de usufruir desses direitos. Então, quando eu digo que nós mulheres ainda não conquistamos a efetividade dos nossos direitos, eu poderia dizer que nós mulheres ainda estamos em busca da nossa plena cidadania. Bom, ministra Adelaide, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença em nosso programa. Obrigado pela entrevista.
Eu agradeço muito e considero muito importante essa visibilidade, né, que a TV Senado, que vocês todos, essa equipe toda que está aqui para gravar essa entrevista, e os que ainda vão participar, né, até que ela seja divulgada, parabenizar, porque realmente é muito importante. Eu sempre gosto de falar uma frase de uma abolicionista americana chamada Harriet Tubman, uma abolicionista negra americana, que ao final do processo de escravidão nos Estados Unidos, ela disse: libertei 1000 escravos, teria libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Então, é um pouco para significar a importância, né, da abordagem desses temas que o Programa Cidadania aborda e que leva para o público. Obrigado mais uma vez. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia.